Seja bem-vindo ao nosso quarto podcast, nosso segundo da campanha Novembro Azul, Todos contra o Câncer de Próstata. Apesar de ser uma campanha mundialmente difundida e divulgada, o Hospital Urológico ele tem a obrigação e a responsabilidade de estar aqui presente, por ser da especialidade de urologia, falando e esclarecendo assuntos relacionados ao câncer de próstata. E hoje, com o nosso convidado, nós vamos falar sobre o diagnóstico e os tratamentos que curam e por que até 90% dos casos podem ser curados. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Mário Chamas, médico urologista, especialista em cirurgia robótica, membro da Sociedade Brasileira de Urologia e também membro do Corpo Clínico do Hospital Urológico de Brasília. Prazer, eu sou Felipe, eu sou especialista em marketing e estratégia do Hospital Urológico e vamos conversar hoje sobre câncer de próstata e o diagnóstico e também um grande diferencial que nós temos aqui em Brasília também, que é a questão da cirurgia robótica para aqueles que forem diagnosticados com câncer de próstata. Doutor Mário, bem-vindo em mais um podcast aqui do nosso Hospital Urológico. Tudo bem? Bom dia, Felipe. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui. E mais ainda falar sobre esse assunto tão importante que é o câncer de próstata. Então, obrigado pela oportunidade. O senhor é sempre bem-vindo, doutor, porque nosso showman da cirurgia robótica. Doutor, assim, a gente já sabe que a gente já está durante o Novembro Azul, que é o mês da campanha mundial contra o câncer de próstata. Mas eu queria que o senhor desse uma introdução do que é o câncer de próstata e quais os principais sintomas, né? E para depois a gente começar a falar realmente da questão de prevenção, dos exames e a gente mostrar um pouco mais para quem está nos assistindo a respeito da cirurgia robótica, no diferencial dela, no que ela traz de benefícios e melhoras no tratamento e para que a gente consiga realmente, não sei se com a cirurgia robótica, aquela estatística de que quando o câncer de próstata é detectado na fase inicial, nós temos 90% de chance de trazer a cura para o paciente. Então, se a cirurgia robótica melhora ou garante mais esse número, tá? Mas vamos começar. O que é o câncer de próstata e quais os principais sintomas que nós temos hoje? Olha, Felipe, essa é uma pergunta extremamente interessante e importante, porque assim, o câncer de próstata, diferentemente dos outros tipos de câncer, a imensa maioria dos casos não apresenta sintoma nenhum. Então, não é uma situação que você fala para o paciente, olha, se você estiver sentindo tal coisa, você vai ao médico. Isso com a próstata não funciona, porque a imensa maioria dos pacientes que têm câncer de próstata não sentem nada. Então esse que é o grande perigo, porque você está em casa achando que está bem, achando que não tem nenhum problema de saúde e pode eventualmente estar com um problema grave de saúde. Então a gente tenta todo ano, nessa época, em novembro, alertar a população e alertar principalmente aos homens acima de 40, 45 anos de idade, que é uma doença silenciosa, certo, e que ela pode estar avançando mesmo sem causar nenhum tipo de desconforto ao paciente. Então a gente bate na tecla, que é o mais importante, de você fazer um exame de prevenção. Então certo, não esperar ter o problema para ir ao médico, você fazer a prevenção. Você nem sabe que você tem esse problema, né? Exatamente. Você é sintomático. Interessante. E assim, doutor, por ser assintomático, a partir de qual fase o homem deve obrigatoriamente, não vamos falar de faixa, porque isso traz uma zona de conforto pra gente, que a gente pensa, não, depois eu deixo para depois, né? Mas a partir de qual idade realmente o senhor aconselha os pacientes que vão e procuram o senhor a estarem se prevenindo do câncer de próstata? Bom, a gente tenta estratificar sempre o paciente em 3 categorias diferentes. Perfeito. Seria baixo risco, médio risco e alto risco. Certo. E isso é baseado em alguns fatores do próprio paciente. Quando você tem um paciente de baixo risco, ele pode começar a avaliação aos 50 anos. Okay. Um paciente de médio risco, 45, e um paciente de alto risco, 40.
40. É extremamente difícil você passar isso aí para a população, porque tem vários. Cada escala tem umas características específicas. Então, qual seria a orientação geral? Aos 40 anos de idade, fazer a primeira avaliação com o urologista. O próprio urologista vai poder mapear se esse paciente é um paciente de baixo risco, de médio risco e de alto risco. Baseado nessa primeira avaliação, aí ele vai fazer as orientações, como fazer o segmento subsequente. Certo. Mas o mais importante seria talvez fazer uma primeira avaliação com o urologista aos 40 anos e a partir daí a gente seguir uma conduta especializada para cada caso. Perfeito. Paulão, você já está 5 anos defasados, viu? Pode começar a procurar, viu? Não, a gente vai conseguir aqui um vale exame de toque para você. Doutor, aqui a gente faz assim, não é uma coisa muito batida, senão, se fosse uma entrevista eu seria da Globo ou do SBT, não vendendo merchan nem nada, mas aqui o bom é a gente descontrair, porque a gente sabe que é um tipo de situação, um tipo de exame que envolve muitos tabus, né? E hoje, você ainda tem muitos tabus de pessoas que te procuram contra a sua vontade, ou alegando que não serve para ele, que ele ainda não tem sintoma nenhum e por isso ele não deveria estar ali. Ainda tem muito disso no seu consultório? Olha, Felipe, isso é extremamente frequente, porque no Brasil a gente tem um machismo ainda muito grande, né? O que a gente nota, eu estou há algum tempo já trabalhando com isso, é que isso vem diminuindo de forma progressiva. Mas aquele machismo, aquele medo de fazer o exame de toque, ele ainda está muito presente, né? Certo. Tem muito paciente que acaba postergando a saída ao urologista por causa desse temor. E eu acho que talvez o Novembro Azul ele nos dá uma oportunidade de abrir esse assunto de uma maneira mais clara. E assim, o exame de toque ele é um exame extremamente simples. Ele demora cerca de 10 a 30 segundos. Então, é um exame extremamente rápido, não precisa nenhum preparo, não precisa nenhum tipo de jejum, nada desse tipo. Ele pode ser feito no consultório. Perfeito. E de uma maneira bem simplificada. E o que a gente nota com muita frequência é que o paciente, quando faz o primeiro exame, muitas vezes ele vira para a gente e fala, mas era só isso? Então, assim, eu estava com esse medo todo aqui só para uma coisa tão simples assim. Então, acho que a principal meta nossa do Novembro Azul é tirar essa máscara que o exame de próstata tem como uma coisa terrível, uma coisa que vai diminuir a masculinidade do paciente, uma coisa que vai fazer com que ele mude o jeito de agir. Isso não existe. É um exame extremamente rápido, extremamente simples, pode ser feito por qualquer médico. O urologista acaba fazendo um pouco mais frequentemente, porque a gente faz a avaliação da próstata, mas o clínico geral pode fazer também como uma avaliação, o proctologista faz bastante. Então, é um exame extremamente simples que pode ajudar bastante a proteger o paciente de uma doença que é uma doença que pode gerar graves consequências. Perfeito. É hoje o câncer que mais mata o homem, por ser só propriamente dito do homem? O câncer de próstata hoje em dia, na parte do homem, ele leva uma mortalidade bem significativa, né? Então, o que a gente nota é que essa mortalidade, ela é muito correlacionada ao grau de diagnóstico da doença. Por exemplo, se você consegue descobrir esse câncer numa fase inicial, a chance de cura chega a ser 90%, 80%. Se você não descobre esse tumor e ele avança para fases mais avançadas, assim, fases mais, uma progressão maior, esse índice de cura vai caindo de forma progressiva. Então, de uma maneira simples, para quem está ouvindo a gente entender, é uma doença que não tem sintoma, é uma doença que não te dá nenhuma dica que ela está ali enquanto ela está avançando, e que ela é detectada por exames simples de rotina e de prevenção. Então, se você detectá-la no começo, você tem uma chance de cura de perto de 90%. Então, é uma situação que, se o paciente não entender isso, ele não vai ao médico. Sim. E ele acaba achando que ele está bem, ele fala, eu estou saudável, não preciso desse médico agora, eu já fiz aqui o exame de sangue e tal. E isso aí acaba levando uma falsa segurança para ele, e pode deixar ele numa situação de risco. Exato. Se a gente está falando de a partir dos 40 anos, né? Vamos supor que qual é a média de vida hoje de um homem brasileiro? 70, 80? 72, 75 em pois média. Então se a gente está falando sobre isso, a gente está falando pelo menos sobre mais 20 anos de vida.
E qual o tempo máximo mesmo, doutor, que o exame de toque dura? O exame de toque geralmente 10 a 30 segundos, né? Então, Então o é que são extremamente 10 rápido. a 30 segundos para mais 20 anos de qualidade de vida e 20 anos de vida? Então, tabu, cara, ó, esquece esse troço. Faça o exame mesmo. Eu tô com 42. Eu vou fazer. Eu vou entrar, então, naquela faixa de que a primeira consulta vai saber me posicionar entre baixo, médio e alto risco, não é isso? Isso, é assim, porque até deixando mais claro essa informação, não necessariamente nessa primeira consulta o paciente vai ser Já obrigado, fazendo. entre aspas, a fazer o exame de toque. Se, Certo. por exemplo, o paciente que tem um baixo risco, o que seria um baixo risco? É o paciente que não tem nenhum familiar de primeiro grau com câncer de próstata, o paciente que não tem a raça negra, né? Que a raça negra, a gente sabe que ele é um fator determinante muito importante, né, na incidência de câncer de próstata. Não se sabe explicar por quê, mas se a gente É compara. puramente estatístico, não é É, questão de diferenciação de raça com isso é não, epidemiologia, estatística. Então, isso foi muito estatística, estudado já, puramente que estatística. a raça, se você pegar as três raças principais, raça branco, os asiáticos, amarelos e os negros, a ordem é que os negros ele tem uma incidência, os brancos em segundo e os asiáticos também, por um motivo que não se sabe explicar por quê, Uhum, eles têm uma incidência muito menor de câncer de próstata entendi. em comparação com as outras raças. Então, isso é uma coisa muito bem definida. Então, se o paciente tiver não tiver nenhum parente, não tiver nenhuma situação de risco, tiver 40 anos, por exemplo, ele vai ser orientado a entrar naquele fluxo de baixo risco. Então, provavelmente ele vai fazer o toque só aos 50 anos. Mas como é uma situação que a gente tem que avaliar cada caso especificamente, Sim, é mais interessante você ir ao urologista aos 40 anos, os 40. ele vai fazer essa estratificação, vai ver se você tem um risco alto, risco médio, risco baixo, eventualmente fazer a avaliação e com isso fazer um acompanhamento um pouquinho mais detalhado. Perfeito. Então, agora adentrando a questão dos exames. A gente falou muito da questão do toque. Hoje, o toque ele não é eliminado como um dos exames para o diagnóstico mais preciso. Correto? Desculpa. Perdão. Então, além do toque, quais os outros exames vão auxiliar ao urologista para que ele entenda? Porque eu ouvi dizer, doutor, não sei se o senhor me confirma, que nem sempre a próstata estar aumentada quer dizer que ele está com câncer, Isso, exatamente. né? É que são coisas completamente diferentes, na verdade. São duas situações que são independentes. O que acontece? Uma que é o nosso foco principal, de que é o câncer de próstata. O que é o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele é uma alteração da maneira com que a célula se comporta. Em que sentido? Perfeito. Vou tentar fazer uma explicação um pouco mais prática. Quando você tá na barriga da mãe ainda em formação, as células vão se multiplicando. Correto. Toda vez que você está tendo um crescimento de um órgão e ele encosta no outro órgão ou encosta numa barreira, ele para de avançar e ele respeita aquela barreira Certo. e ele vai se adaptando, se acomodando ali e seguindo um crescimento ordenado. Perfeito. Quando a célula, que é aquela célula do corpo, ela passa a ser uma célula cancerígena, ela perde essa regulação. Então, o que acontece? Um tumor, isso vale para o tumor de rim, de fígado, de baço, qualquer Certo. tipo. Uma célula que é um tumor, ela vai crescendo, ela encosta num outro órgão e ela não para, ela continua crescendo. Então, essa é a diferença básica de um órgão normal e um órgão com tumor. Certo. Então, o que acontece? O tumor começa a crescer, começa a ter um avanço local, e isso aí acaba fazendo com que ele cause problemas localmente e depois problemas mais generalizados. Então, ela não vai parar. Se for um tumor mais agressivo, ela vai crescendo de maneira mais rápida. Uhum. Então, dessa forma, o câncer de próstata, o que é? É uma célulazinha da próstata que perdeu a regulação e começa a crescer. Ela vai criar primeiro um nódulozinho, esse nódulo vai aumentar de tamanho, vai aumentar, até chegar ao ponto dele sair da próstata e tomar o corpo todo. Então, qual que é a diferença básica? O câncer de próstata é um nódulo que vai aumentar e depois vai se espalhar. A outra doença, que você está falando do tamanho da próstata, ela não tem nada a ver com isso.
ela é um crescimento normal da próstata que Perfeito. acontece com a idade. Com a idade. Que é uma coisa benigna, que não tem tumor, não tem nada. Desculpa que eu acho que ficou um pouquinho complexo, mas perfeito. na prática são duas situações completamente diferentes. Uma é um tumor que vai crescer e perder o controle, e a outra é o crescimento que é esperado que aconteça com envelhecimento. Com envelhecimentos, porque a partir da pessoa dos 40 anos de idade, ela começa a crescer, que é o que a gente espera que aconteça. Sim. Então, nesse caso aí, é uma situação que é uma situação benigna, que tem um tratamento específico, que é completamente diferente do caso da próstata, do câncer de próstata. Perfeito. Então, vamos lá. Além do exame de toque, na verdade, doutor, qual seria o nome? É toque retal, toque digital? Qual o verdadeiro nome desse toque? Na verdade, isso é mais semântica, aí não muda muita coisa. Mas se você for pegar a tradução do inglês, né, que é o Digital Rectal Exam, eles fazem toque digital. Toque então, às vezes, alguém, numa tradução aí mais ao pé da letra, poderia fazer isso, mas é mais o exame de próstata, exame de toque, o pessoal acaba usando esses nomes aí para definir. Então, toque digital, toque retal, né? Então, esses já são os nomes técnicos. Então, qualquer um dos dois está valendo, é o mesmo exame. Além, então, do exame de toque, nós temos quais exames para fazer o diagnóstico? Então, aí, o toque, ele é os dois pilares, né, que a gente usa para a detecção do câncer de próstata são um exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque. O exame de toque é esse que a gente já começou a falar, que é uma coisa extremamente simples, não precisa preparo, não precisa nada especial para ser feito no consultório. E o PSA é um exame de laboratório. Então, o que é o PSA? É feita uma retirada de uma amostra de sangue. Essa amostra de sangue ela é enviada ao laboratório e é medido a concentração de PSA no sangue. Certo. O que é o PSA? O PSA é uma abreviação para uma sigla que é o antígeno prostático específico. Aí, em inglês, ficou PSA. E o que é o antígeno prostático específico? Ele é uma molécula que é produzida pela próstata, que nas próstatas normais, ele fica num valor relativamente baixo. Então, se vocês lembrarem o que a gente falou aí agora, 5 minutos atrás, quando a célula perde o controle e começa a se multiplicar sem controle, que é o câncer, ele vai aumentar a produção local. E aí ele aumenta essa produção de PSA. Então, esse PSA, que no indivíduo normal, que não tem câncer de próstata, é bem baixinho, ele chega lá e vai estar num nível mais alto. Então, nesse caso, aí você tem que abrir o olho. Opa. Se está alto, tem alguma coisa errada. E aí cai aí um detalhe importante, que é o seguinte: eu vejo isso todo santo dia no consultório. O paciente vira para mim e fala, doutor, não, mas eu não fazia o toque, mas eu fazia o PSA. E ele acha que fazendo o PSA ele tá salvo. E isso não é uma verdade muito clara, né? Na verdade, o que acontece aí é que o PSA ele tem que andar junto com o toque. Perfeito. Não adianta eu fazer só o toque ou fazer só o PSA. Uma informação acaba complementando a outra. Em que sentido? Tem 17% dos casos que o paciente tem o câncer de próstata e o PSA não aumenta. Então, às vezes você está com câncer agressivo, que até nesses casos de câncer mais agressivo é comum o PSA até não aumentar. Às vezes você está com câncer extremamente agressivo e o teu PSA está normal. Então te dá aquela falsa segurança que você está bem, e 17, 20% a cada 10 pessoas, 2 pessoas podem ter uma situação dessa. Acontece desse câncer agressivo inibir a produção do PSA ou não tem nada a ver? Não, aí entra mais uma explicação mais técnica, que é o seguinte. Em oncologia, a gente usa uma definição que fala uma célula bem diferenciada e uma célula indiferenciada. O que é uma célula bem diferenciada? É uma célula que, apesar de ser um tumor, ela se parece um pouco com a célula original. Entendi. E a célula indiferenciada é uma célula que é tão ruim que chega a perder um pouco das características originais. Certo. Então, nesse caso específico de câncer de próstata muito agressivo, ele é tão agressivo que ele passa a perder a capacidade de fazer o PSA. Isso é até um pouco complexo para a gente falar numa entrevista assim para o público, mas é mais para a gente ter essas nuances aí. Acho que ficou bem claro. A mensagem é, apesar do teu PSA estar normal, isso não exclui que você esteja com algum problema. Então tem que ter o PSA normal,
aliado ao exame de toque. Então, Exame isso é de toque. extremamente importante. Então, o que a gente falou até agora? A gente falou das questões voltadas para a próstata. O toque é na próstata, o PSA é da próstata. Qual outro exame seria algo mais próximo que a gente fosse mais a fundo na questão do câncer? Qual é o outro exame que a gente teria? Seria a famosa biópsia? Então, aí vamos lá. Antes de chegar na biópsia, a gente tem alguns exames Certo. adicionais assim que a gente pode usar para melhorar a avaliação desse paciente. Há cerca de uns 4, 5 anos atrás, a ressonância nuclear magnética, que é Certo. um exame bem antigo já, Uhum. eles criaram uns protocolos e umas maneiras de avaliação específicas para a próstata. Isso clareou bem a situação para a gente, porque hoje em dia, naqueles pacientes que a gente tem alguma dúvida de diagnóstico, tal, Uhum. pacientes com algumas situações específicas, a gente pode pedir uma ressonância nuclear magnética Perfeito. específica para a próstata, e esse exame ele pode mapear a próstata de uma maneira mais global, assim, e me mostrar, olha, a próstata, por exemplo, a gente divide ela lado direito, lado esquerdo, a parte superior, a parte inferior, e aí a ressonância me fala o seguinte, olha, na parte de cima do lado esquerdo eu tenho uma área aqui que não está muito normal. E aí, Uhum. eventualmente, a gente pode fazer as biópsias normais e fazer uma biópsia específica daquele local. Entendi. Então, a ressonância ajuda bastante. A ultrassonografia, ela já é um exame um pouco mais limitado. Ela me ajuda mais a ver o tamanho da próstata, eventualmente se tem algum resíduo Certo. aumentado e tal. E ela ajuda com mais eficácia para, na hora que for feita a biópsia, a ultrassonografia me guia o O local local. aonde a biópsia vai ser feita. Então, nesse Certo. aspecto, ela é extremamente útil. Então, na realidade, a gente começa com alguns exames básicos, aí o médico urologista vai verificando a necessidade, aí pede a ressonância, o ultrassom, aí detectou, opa, precisamos entender o que é aquilo ali, que é aquele corpo Exatamente. estranhozinho ali, e tirar uma parte dele para fazer uma análise em laboratório, que é um laboratório específico, né? Não é um laboratório de análises clínicas, né? O normal, é citopatológico, né? Por estar trabalhando com aquela célula ali. Aí, isso então, esse ato de a gente ir lá e pegar essa partezinha para análise é chamado de biópsia. Isso, aí assim, a gente tem essas etapas de avaliação e tratamento. Certo. A primeira etapa é que chama de screening, né? O screening é uma avaliação, tipo uma varredura. Varredura. Aí nessa avaliação inicial de varredura, a gente vai detectar aquele paciente que tem um risco de estar com câncer de próstata. Qual é esse paciente? Vai estar com PSA aumentado, ou com o exame de toque alterado, ou com uma ressonância alterada. Qualquer Certo. um desses três aspectos já me indicaria que esse paciente precisa ser avaliado. Aí como é que é a avaliação? Aí faria a biópsia. Uhum. O que é a biópsia? A biópsia nada mais é do que você olhar naquela área suspeita se tem alguma coisa ruim. Então, a gente direciona uma agulhazinha pequena, né, para o local onde está um pouco alterado, Ok. e é retirada uma amostra do tecido. Você fala, mas isso vai fazer falta? Nenhuma falta, é uma amostra extremamente pequena, Sim. coisa de poucos milímetros. E essa amostra é retirada com o paciente sedado, tudo, é um exame que é feito com toda a segurança. Ela é levada para o laboratório para patologia. Certo. O patologista prepara esse material e ele olha ele no microscópio. Aí ele compara o tecido, que é um tecido de uma próstata normal, Normal. e vê se tem alguma coisa alterada. E aí o patologista fala se tem um tumor, se não tem e tal. E essa biópsia, se realmente tiver algum tumor, eles nos dão informações específicas sobre o tumor. Sobre Então, o tumor. isso também é importante assim saber, porque nem sempre a gente pode caracterizar, por exemplo, o paciente, meu tio tem um câncer de próstata, qual o tratamento? Não sei, porque assim, depende muito das características do tumor específico do tio. Porque você pode ter um tumor, às vezes, pouco agressivo, um tumor pequeno, um tumor localizado, que seria um tipo de tratamento. Você pode ter um tumor agressivo local, que seria outro tratamento. Ou você pode ter um tumor que já se espalhou para o corpo inteiro. Então, assim, essa biópsia vai nos dar algumas informações essenciais para você planejar os próximos passos que seriam baseados no tratamento do paciente. O senhor tocou num assunto muito interessante, que é o seguinte. Outra estatística é que se já há incidência de câncer de próstata na família, aumenta a probabilidade do homem ter.
né? Então, também não quer dizer, com essa sua explicação, de que, meu tio teve, então eu tenho, então não preciso fazer os exames, já quero ir logo para o tratamento. Não. Tem que seguir o protocolo, tem que ser feito o exame, os exames, e somente o médico, o urologista, vai poder dizer para ele o que deve ser feito, quais exames, e somente ele vai avaliar em qual grau você está para indicar o tratamento mais adequado para aquele câncer, não é isso? É isso mesmo que o senhor falou? Entendi direitinho? Isso mesmo, Felipe. Porque assim, o que acontece? Também eu tenho um aspecto importante. E se você tem, por exemplo, sei lá, 2, 3 parentes com câncer de próstata, sua incidência, seu risco aumenta muito. Só que não necessariamente você vai ter câncer de próstata. Entendi. Então, assim, tudo é questão de estatística. Às vezes tem paciente que chega lá completamente preocupado, ansioso, tá? Não, eu tenho 2 tios, tal. Aí o que a gente faz? A gente tem que olhar esse paciente com certo cuidado, né? Procurar fazer exames com certa regularidade, orientar ele que ele não pode deixar, tipo, ficar 2, 3 anos sem ir ao médico e tal. E aí, esse paciente vai ter câncer de próstata? Olha, tem uma chance maior, mas tem uma chance bem significativa que ele também não tenha câncer de próstata. Também não tem. Então isso é importante. Mas é importante mapear esse paciente, porque se ele tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, a chance aumenta. Mas aí tem um detalhe importante, que isso é mais coisa, é a filigrana ali, é o detalhezinho pequeno, que é o seguinte, a gente usa isso como referência, mas a gente sabe que a incidência de câncer de próstata aumenta de maneira muito significativa com a idade. Então você tem que aos 40 anos começa a ficar de olho nisso, aí 45, 50 e tal, e o boom, né, o aumento é com 60, 65%, desculpa, 60, 65 anos de idade. 60% dos pacientes com câncer de próstata têm o tumor acima dos 65 anos de idade. Isso aí, então a incidência começa a aumentar muito daqui para frente. Então o que a gente usa como referência quando você vai avaliar o risco específico de um paciente? Se esse paciente tem parentes de primeiro grau que tiveram o tumor com 65 anos para baixo, o risco dele é bem maior. Bem maior. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você tem, se você for seguindo essa linha, o paciente, por exemplo, de 80 anos de idade para frente, já passa a ter uma incidência altíssima de câncer de próstata, e aí já é uma situação um pouquinho mais específica, porque é mais da idade e tal. Então, a gente considera um risco maior quando os parentes começam a ter esse tumor de forma mais precoce. Então isso é talvez uma filigranazinha ali, um detalhe, mas é importante saber que se você tiver um ou mais parentes com menos de 65 anos de idade, com histórico de câncer de próstata, você tem que tomar um cuidado especial, você tem que fazer uma avaliação anual com o urologista e levar isso muito a sério, porque uma detecção precoce vai salvar a tua vida. Se você detectar esse tumor de forma inicial, a gente vai bater nessa tecla talvez mais umas 4, 5, 6 vezes aqui nesse podcast, 90% dos casos vão estar curados com os tratamentos que a gente tem disponíveis hoje em dia. Então você vai estar com uma chance de cura muito boa. Eu costumo falar para meus pacientes, quando a gente conversa sobre isso, eu falo assim, olha, aqui é a tua chance aqui de 80% a 90%. Aí o paciente está naquela situação que ele está meio chateado, acabou de receber o diagnóstico. Eu viro para ele e falo o seguinte, olha, se você vai entrar numa briga que você tem 80% de chance de ganhar essa briga, não é uma briga boa? Sim. Então, na hora, a gente tem que tentar deixar com que toda a população comece essa briga com essa chance de ganho. Então, qual que é a ideia? Fazer a prevenção, uma vez por ano, acompanhar com o urologista, que aí se aparecer uma coisa, você vai estar com toda a chance de ter essa doença bem resolvida. E parece, assim, agressivo, né? Tanto é que Novembro Azul é uma campanha mundial. No Hospital Urológico, a gente colocou a questão da nossa união, de todos nós estarmos contra o câncer de próstata. Então é uma briga que não é só sua, que você tem de 80% a 90% de chance de ganhar. Então, primeiro, você não está sozinho. Segundo, é altíssima a chance de você sair vencedor. Então não deixe realmente para depois. Por quê? Para depois vai entrar na seguinte questão. Quando a gente fala de check-up preventivo, esses check-ups são todos esses exames,
é a avaliação do médico urologista, mas todos esses exames. E o ideal, seu conselho, doutor, como quem já presenciou muito esse tipo de situação de você ter que dar um diagnóstico de câncer para um homem. O tal do check-up deve ser feito assim, cara, se você quer realmente se cuidar, quando, onde e como você pode estar fazendo check-up. Ou seja, todo ano, faça, não espaçado de mais de X meses. O que o senhor poderia falar assim, como agora ser humano, além do médico profissional, qual o conselho do check-up que você poderia estar dando para o homem hoje? Olha, Felipe, porque assim, a gente até conversou isso no podcast anterior sobre o Outubro Rosa. É que assim, o homem ele tende a se preocupar com todo mundo, menos com ele mesmo, né? Então, a gente vê com muita frequência no consultório aquele paizão lá que toma conta dos filhos, toma conta do pai mais velho, e ele mesmo não se cuida, né? Então, assim, acho que uma frequência bem razoável, uma coisa que vai dar uma segurança para ele, seria uma vez ao ano fazer uma avaliação com o urologista. Certo. Aí eu até oriento os pacientes, assim, porque talvez deixar isso como algum gatilho de lembrança, assim. Tem paciente que fala assim, olha, tipo, vamos combinar com você, você vai vir aqui uma semana antes do seu aniversário. Ou não, você vai vir aqui sempre todo mês de agosto. É alguma coisa que acabe fazendo com que aquele exame de rotina vire realmente uma rotina. Uma rotina, exato. Porque muitas vezes a gente sabe disso. O ano começou ontem. Agora já estamos em outubro, em novembro, sim, a coisa está andando. Então, assim, a gente acaba fazendo as tarefas diárias e deixando com que a nossa saúde acabe ficando um pouco relegada. Então, uma dica aí, uma coisa que a gente às vezes faz isso no consultório, é vincular essa situação para algum... Você vai falar, no aniversário de casamento, o senhor vem aqui e tal. Aí ele passa a fazer com que aquilo seja uma coisa que se incorpore... rotineira, que fique instalado nele a lembrança. Exatamente. E isso aí ajuda. Então, com relação à frequência, uma vez ao ano, tá? E nessa avaliação anual, a gente geralmente não faz só a parte da próstata. Então, o urologista ele acaba vendo também o homem de uma maneira mais completa. A gente pede, na maioria das vezes, uma avaliação mais completa, ver a parte de colesterol, a parte dos rins, uma avaliação para eventualmente DST. Então a gente faz uma consulta um pouquinho mais abrangente, mas não esquecendo o foco principal seria a prevenção do câncer de próstata. Que também não quer dizer que você, com os outros problemas, vai ter alguma relação direta com o câncer, não tem nada a ver. Né? Mas porque também hoje em dia a gente não pode olhar a saúde do homem como uma coisa pontual. Não, eu estou preocupado só com a sua próstata. Não, eu estou preocupado com a tua saúde. Então, assim, eu estou preocupado se você está se alimentando bem, se você está fazendo exercício, se você não está com uma vida de estresse pesada, se você não está carregando um fardo enorme nas tuas costas no dia a dia. Tal. Então, assim, a consulta com o urologista é uma avaliação um pouco mais global, assim, que a gente vai preocupar com alguns aspectos. Às vezes o paciente chega, ele está obeso, às vezes ele está com ingesta de álcool grande e tal. Então, pequenas coisas que na consulta a gente pode identificar, que a gente às vezes até dá algumas orientações e coisas não pensando só especificamente naquela coisa mecânica ali do câncer de próstata. Então, é importante você manter uma rotina de cuidados aí de uma vez aí por ano. Tá? A mulher dá show nisso na gente. A mulher, elas vão 2 vezes ao ginecologista, elas têm aquela rotina bem rígida ali. Então, infelizmente, o homem não tem esse cuidado. Então, a grande meta dessa etapa do Novembro Azul é puxar a atenção do homem para a sua saúde global e para ele se cuidar. Para ele estando cuidado e estando saudável, ele ter condição de carregar a família toda, como a gente acaba vendo que a maioria acaba fazendo. E a gente sabe que na história, né, doutor, todo herói tem uma fraqueza. Né? O super-homem tem a criptonita, então são coisas que o câncer de próstata, de repente, pode ser a criptonita do homem. E o herói quer continuar cuidando, e para que você possa continuar cuidando da sua família, do seu filho, que esteja presente para ver os seus netos crescerem, se cuidar de uma coisa que você tem 90% de chance de acabar com o problema, é importante isso. Extremamente importante. Então, recapitulando aqui, check-up todo ano,
É legal esse trabalho, né, doutor? Porque eu vejo que por que o urologista realmente é um médico do homem, né? Porque, pelo que o senhor falou aqui agora, vocês acabam sendo até psicólogos, né? Aquele amigo, aquela mão amiga fala, cara, não entra por esse lado, é besteira. Vamos cuidar, vamos tratar, vamos continuar a vida normal, qualidade de vida, porque Novembro Azul é um mês, é uma campanha para conscientização de um problema, mas como nós temos um papel social, o Hospital Urológico tem um papel social, assim como no Outubro Rosa nós tivemos, né, que não é da especialidade de urologia, mas a gente quer que o tratamento, os cuidados seja o mais abrangente possível. Tudo em prol da sua saúde e qualidade de vida. Então, doutor, por exemplo, então um check-up geral, na verdade, vira-se um check-up geral, né? Porque, além disso, vocês querem ver outras coisas, outros problemas que também, de repente, podem ser muito mais comuns, né? Anualmente. Maravilha. Voltando à questão da biópsia, me veio aqui à cabeça que o hospital urológico, ele tem a biópsia dele realizada também por fusão. Isto é um avanço tecnológico, isto é uma alternativa à biópsia tradicional. O que é a biópsia e a biópsia por fusão? Olha, uma ótima pergunta, Felipe, porque é o seguinte, da mesma maneira como eu falei agora há pouco, que a ressonância ampliou aí nosso leque de opções para avaliar Sim. a próstata, a biópsia por fusão melhorou e melhorou muito a maneira como a gente detecta o câncer de próstata. E o Hospital Urológico foi um dos pioneiros a trazer essa técnica para Brasília. Ok. E o que é a biópsia por fusão? Tentando explicar de uma maneira prática, é o seguinte: digamos que você fez a ressonância. Fiz a ressonância. Aí na ressonância vem no laudo assim, fala, olha, na parte esquerda inferior da próstata, lateral, tem uma área que eu achei estranha. Esquisitinha. Se você fizesse essa biópsia desse paciente há 5, 6, 7 anos atrás, a gente iria tirar. Que a biópsia é mais ou menos como se fosse aquela batalha naval. Uhum. A gente põe lá, tipo, 3 áreas em cima, 3 áreas no meio e 2 áreas embaixo. Isso dos dois lados. Ok. Então, digamos que minha mão está aqui, eu pegaria pontos específicos lá. É como se fosse uma batalha naval ali e vai. Então, normalmente faria só esses pontos e mais nada. Com a biópsia por fusão de imagem, o que a gente ganhou a mais? Você faz aqueles pontinhos que você já ia fazer normalmente, só que além desses pontos, eu vou lá, pego a ressonância e falo, opa, vem cá. Lá embaixo, ali do lado direito, tem aquela área que eu não estava vendo, não tava gostando dela. Uhum. Aí a gente consegue fundir a imagem da ressonância em tempo real com a imagem da ultrassonografia que está guiando a biópsia. Então é uma coisa altamente tecnológica, isso tem alguns anos aí que está sendo utilizado, mas mais recentemente agora a gente começou a usar aqui em Brasília, que a gente consegue observar durante o exame de ultrassom exatamente o ponto que é o ponto que o radiologista indicou na ressonância. E qual a vantagem disso? Aí, além daquelas biópsias que eu já faria, eu vou naquele local que está alterado e faço mais 2, 3 ou 4 biópsias daquela área. Ok. Porque aí o que isso vai me dar de vantagem? Às vezes um tumor que você não detectaria por estar fazendo biópsias aleatórias, você consegue ali aumentar a tua chance de detectar o tumor, e aumentando a chance de detectar o tumor, a gente consegue fazer um diagnóstico mais precoce e eventualmente fazer um tratamento mais direcionado. Então o que a gente pode esclarecer para quem está nos assistindo é que as coisas vão avançando e cada vez mais afunilando até para a qualidade do diagnóstico, né? Seria isso, né? Você está indo mais preciso no ponto que, porventura, pode ser o ponto que está com alguma célula cancerígena. Seria isso? Exatamente, porque assim, volta naquela mesma história aí que a gente começou a falar. O tratamento do câncer de próstata, ele é baseado numa detecção precoce. Precoce. O que é a detecção precoce? O problema está lá. Se eu descobrir o problema cedo, ele está pequenininho, localizado, fácil de ser combatido. Se aquilo passa despercebido por qualquer situação que seja, o paciente não vai no médico, ou a biópsia não pega, tal, aquele probleminha que estava lá vai crescendo. Ok. Se eventualmente aquele nódulo pequeno começa a crescer
e fica maior, sai da próstata, a coisa começa a virar. Então, tudo que a gente tiver em nossas mãos para detectar o tumor o quanto antes, vai vir a favor de um tratamento mais eficaz e um resultado muito maior. Maravilha. Geralmente, doutor, como é que é feita essa biópsia? O senhor falou no começo que o paciente é sedado, mas não deixa de ser uma retirada de uma pele, de uma parte do nosso organismo, né? Como que ela é feita? O paciente é sedado por completo? Como é que é isso? Como é que é feito? A sedação não é obrigatória, né? Você tem técnicas que você pode fazer. No começo, só há muito tempo atrás, o pessoal fazia até sem nenhuma sedação, que é terrível, né? Que é um exame extremamente doloroso, isso aí bota bem lá atrás. Aí, alguns serviços, até no exterior, a gente fazia com alguma frequência como anestesia local, que aí você localiza alguns pontos específicos da próstata e faz uma anestesia local, um bloqueio. Certo. Aqui no Brasil, a gente acaba, é mais questão de rotina, de costume, uma boa parte dos serviços faz com sedação. Ok. Então, você fala assim, é obrigado a fazer sedação? Não, se você dominar a técnica de fazer com anestesia local, pode ser feito, mas por conforto do paciente, a sedação acaba sendo muito mais bem tolerada, né? Okay. Então, se você tem uma estrutura que pode fazer com sedação, acaba ficando mais tranquilo. Então, o paciente chega no centro cirúrgico ou na sala de exame, ele é sedado, vai estar dormindo, como se fosse uma endoscopia, alguma coisa nesse sentido. É uma sedação relativamente leve, e aí com esse paciente sedado, a gente coloca o aparelho de ultrassom no mesmo lugar onde é feito o exame de toque, que é feito através do ânus. Perfeito. E esse aparelho de ultrassom vai me localizar aonde está a próstata, e aí eu consigo mapear essa próstata. Falo assim, olha, aqui está o lado direito, aqui está o lado esquerdo, aqui está o meio da próstata e tal. E quando eu tenho já a noção de direito onde é que ela está, aí a gente retira essas biópsias nos pontos específicos. Certo. Então é um exame relativamente bem tolerado, porque o paciente vai estar dormindo. É um exame que, lógico, tem seus riscos, mas é feito com toda a segurança, com todo um preparo para tentar diminuir esses riscos específicos. Maravilha. Agora, então, doutor, vamos para o que, acredito eu, seja o grande bambambam do nosso podcast e o que todo mundo está querendo saber mesmo, que é o maior avanço para o tratamento do câncer de próstata, que é a tal da cirurgia robótica. Antes de falarmos da cirurgia robótica, o tratamento não necessariamente tem que ser diretamente a cirurgia, né? O que a gente pode falar antes da gente entrar na cirurgia? O que é feito? Porque acredito eu que a cirurgia seja a causa, o tratamento máximo, a última instância das instâncias para você tratar e cuidar. Eu estou certo nisso ou não? A cirurgia é o que é realmente indicado para acabar de vez com o problema? Então, não é uma resposta tão simples assim. Porque o que acontece? A cirurgia não é o único tratamento. Não é o único. A gente tem diversos tratamentos para câncer de próstata. O que acontece? É que nem a gente conversou lá sobre o tio está com câncer, o que eu faço? Certo. É uma coisa muito específica de cada caso. Certo. Porque, por exemplo, você fala assim, olha, eu tenho aqui um paciente com câncer de próstata, o que você vai fazer com ele? Não sei. Por que você não sabe? Porque eu tenho que ver o que é esse câncer. Aí o que você vai ver? Você vai ver vários fatores importantes. Primeiro, o que a gente chama de estadiamento. O que é o estadiamento? Primeira coisa essencial para a gente vai saber se vai tratar esse paciente ou não, ou como tratar, na verdade, é saber se a doença dele está localizada ou se está uma doença avançada. Trocando de uma maneira prática, o que quer dizer isso? É saber se o tumor dele está só na próstata, ou se ele avançou a ponto de sair da próstata e ir para algum outro órgão. Aí saiu da próstata. Então, saiu da próstata e está onde? Aí você tem que ver se está em linfonodos, se está no osso, se está em algum órgão à distância. Então, assim, são vários detalhes, e na mão desses detalhes aí você consegue fazer um tratamento. De uma maneira muito simplificada, seria mais ou menos o seguinte: se eu tenho um paciente que foi detectado o problema no começo e ele está localizado, eu consigo tratar esse paciente com uma intenção de curar ele. Se por acaso essa doença já saiu da próstata e invadiu outros órgãos, salvo algumas exceções aí, mas de uma regra geral,
aí já a coisa já muda. Aí eu não consigo mais curar esse paciente, aí eu tenho que fazer tratamentos para controlar a doença, que seria medicamentos, algumas outras coisas, para fazer com que a doença avance de forma mais lenta, mas ele não vai ficar curado, mas ele vai ficar, a gente vai congelar o tumor ali o máximo que a gente conseguir para que essa doença não se avance. Então, de uma maneira bem simples, doença localizada, procuro tratar e curar. Doença avançada, aí é mais um controle. Se eu for tentar curar esse paciente, ou seja, uma doença localizada, aí a gente tem alguns tratamentos. No Brasil, os mais comuns são cirurgia e radioterapia. Se a gente for pegar e expandir isso mais, pegar tratamento fora, até no Brasil aqui a gente chegou a fazer algumas outras alternativas, mas tem, por exemplo, tratamento por ondas de ultrassom, que é o HIFU, tem crioterapia, que é você destrói a próstata com gelo e tal. Esses são tratamentos que existem, mas não são tão comuns aí no nosso dia a dia. Para a gente deixar mais claro e não ficar uma coisa muito complexa, localizado, a gente pensaria principalmente em radioterapia e cirurgia. Então seriam esses dois. Entendi, perfeito. Então, eu pedi para que o senhor, se possível, demonstrasse para a gente um vídeo explicando para a gente como que se dá a cirurgia robótica, né? Acredito eu que, assim, já recebi muitas perguntas do tipo, é um robô que vem e vai fazer a cirurgia para mim? Vamos desmistificar antes da gente apresentar esse vídeo, explicar mais ou menos do que é. É um robô? Vocês saem de linha e ficam só acompanhando? Como é que é feito isso, doutor? Olha, talvez antes de passar pelo robô, acho que seria interessante a gente voltar um passo atrás. Podemos. E pensar nessa parte do tratamento. Então vamos lá, o paciente chegou no consultório, aí eu tenho aquela situação. Ou ele está com câncer localizado ou não localizado. Okay. Digamos que ele está com câncer localizado. Então, todo paciente com câncer localizado vai ser um tratamento cirúrgico? Também não é tão simples assim. Porque, pensando em formas de tratamento localizado, a gente teria 3 opções, que seriam cirurgia, radioterapia e uma coisa chamada acompanhamento assistido. É uma tradução aí do inglês, mais ou menos isso. Na cirurgia, a gente tem 3 opções de cirurgia. Seria a cirurgia aberta, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. De uma maneira bem simplificada é o seguinte, a aberta, ela foi iniciar lá atrás, foi que acabou dando grandes vantagens no tratamento de câncer de próstata, mas aí apareceu a laparoscópica alguns anos atrás e começou a trazer muitas vantagens sobre a aberta. Só que a laparoscópica era difícil de ser feita, era tecnicamente difícil, você não aprendia isso com 2, 3, 4, 5 casos. Então, para quem estava em treinamento, era uma coisa que não era tão fácil de você divulgar isso para todo mundo. E aí, como é que foi a solução para isso? Foi criado, isso é uma tecnologia que já vem sendo empregada desde 1999, que era o Zeus, um braço mecânico que segurava uma câmera, e tinha outros robôs mais antigos. E isso começou a ser feito para tentar melhorar essa parte da laparoscopia. Então, o que é o robô? O robô, ele é uma máquina de alta tecnologia que ela comanda alguns braços, que a gente pode falar talvez disso, que você consegue fazer um movimento muito mais refinado. Talvez de uma maneira mais fácil para você entender, laparoscopia, acho que a grande maioria do pessoal já está acostumado, que tira a vesícula e tal. Laparoscopia, o que é? Você enche a barriga do paciente com um gás e você entra com a câmera dentro da barriga do paciente. Se você tiver sem o robô, o instrumento da laparoscopia é um instrumento reto, rígido, assim. Então, você consegue fazer uns movimentos um pouquinho mais grosseiros. O que é o robô? Esse instrumento foi substituído, digamos que minha mão aqui é um instrumento da laparoscopia. Ela faz isso aqui. Aí, com a tecnologia sendo aplicada, o robô, foram criados instrumentos que eu consigo fazer dentro da barriga do paciente esses movimentos aqui. Então, você acaba conseguindo uma destreza maior, um grau de liberdade de movimentos muito maior do que você tinha com a laparoscopia normal. Você consegue ter câmeras de mais alta geração que você consegue ver a estrutura de uma maneira mais próxima, com mais detalhes, e alguns outros fatores. Assim, por exemplo, você consegue regular a amplitude do movimento.
Se eu estou mexendo no controle aqui e eu boto um movimento pequeno, eu posso fazer com que esse movimento seja com sensibilidade maior ou menor. Uhum. E se até eles foram além disso aí, se o cirurgião estiver nervoso, o que acontece, né? O Sim. cirurgião é um ser humano, né? Tiver uma situação de risco ali e a mão começar a tremer, eles têm um filtro de tremor. Então, não necessariamente que minha mão está tremendo, o braço vai ficar mexer o estável. braço. Uhum. Então, assim, trouxe grandes vantagens para a gente. E, na prática, a consequência disso é uma cirurgia mais delicada, uma cirurgia mais cuidadosa. Uhum. Isso reflete em resultados, né? Sim, então isso claro. acaba tendo um menor dano do tecido, uma dissecção mais cuidadosa e eventualmente aí uma melhor recuperação do A paciente. recuperação melhora, né? Então, recapitulando aqui, não é o robô que vai fazer a cirurgia, é você. O robô ele é uma ferramenta que aumenta a destreza e a qualidade da sua cirurgia. Continua sendo você a movimentar para fazer a cirurgia. Exatamente. O robô ele não é uma máquina autônoma, assim. Porque todo mundo pensa. Começa a ver uns filmes, eu, robô. O cara vai. Quem vai me operar é o robô e depois você vai reclamar com o robô. Eu tinha meu ex-chefe da França lá, quando a gente começou a mexer com isso, desde 2005, mais ou menos. Aí ele falava brincando com os pacientes, não, a gente liga o robô na tomada e vai tomar um cafezinho e deixa você lá. Então, na verdade, a gente liga o robô na tomada e você comanda o robô. Comanda o robô. Então, ele não é nada mais do que um braço teleguiado que é controlado pelo cirurgião que está ali no local. Ali. Então, até uma outra preocupação, o pessoal pensa, não, então o cirurgião sai. Não, ele fica na sala, ele comanda o robô e ele vai estar participando de forma bem direta de todo o procedimento. Perfeito. Então você continua sendo o chefe da situação. A gente não terceiriza a responsabilidade para o robô do sucesso da cirurgia. Não. Tem que ter um cara especializado. E essa especialidade, doutor, onde você busca? Nós temos no Brasil, temos que buscar isso fora. É feito pelo próprio fornecedor do robô? Como é que é feito isso? Então, a especialização, na verdade, ela veio ocorrendo com o avanço do uso da máquina, né? Então, o que aconteceu? Geralmente, os urologistas ou cirurgiões gerais que já faziam a laparoscopia foram os pioneiros, assim, mais ou menos. Porque como a gente já estava acostumado com aquele braço duro, quando veio uma coisa melhor, foi uma melhor para todo mundo. Mas não é tão simples você chegar assim, então vou operar um robô aqui amanhã e tal. Com o passar do tempo, foram criados vários critérios de treinamento, o que leva a uma segurança muito boa. É como um avião, por exemplo. Para você voar, você tem que tirar o seu brevet. Então, a maneira como a coisa vem sendo organizada, isso aí acabou que nos últimos anos começou até a chancela das associações médicas, então a AMB ficou em cima disso, a Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade de Cirurgia Geral, elas passaram a chancelar e a coordenar isso aí, que para o cirurgião começar a operar com o robô, ele tem uma série de etapas. Então, primeiro ele vai usar um simulador, e é um simulador, tipo um simulador de voo, por exemplo. Você fica lá num computador que tem a mesma manopla lá do robô, e você passa a se acostumar com aquele ambiente, com os movimentos. Depois de algumas horas lá, e tem isso bem específico, você tem que passar por tantas horas aqui. Aí você passa para a segunda etapa, que é acompanhar médicos que já estão operando já há algum tempo. E aí, depois dessa etapa, você passa a auxiliar, você é obrigado a auxiliar algumas cirurgias para você entender o funcionamento, como é que o robô é montado, e depois, passando por tudo isso, aí você tem que passar por um número específico de casos em que você opera com o que a gente chama um proctor, né? Que é como se fosse um instrutor, assim, que é uma pessoa que já tem experiência no assunto, que vai estar do teu lado ali, né? Então, toda essa etapa é visando levar uma segurança para o paciente. Sim. Porque se você está lá e tem uma dúvida, você tem um cara aí que está do teu lado que já passou por aquilo já por muitas vezes. Então, a cirurgia robótica hoje, no Brasil e no mundo, ela é extremamente segura. Porque a gente conseguiu fazer um certa passo a passo de treinamento, que quando você chega no ponto de estar sozinho, você e tua equipe, você já está com aquilo já. Uma bagagem muito boa, já está experiência com aquilo. Bem tranquilo. E assim, a experiência vai aumentando, né? Então a gente, do Brasil, já tem o robô já
talvez 12 anos, se eu não me engano, tem que fazer a conta certinho. Então, começou em São Paulo, Rio, depois outros estados. Aqui em Brasília, nós já temos talvez há 5 anos, se eu não me falho, nós 5, 6 anos. Então, assim, já se tornou um dia a dia. Ok. É uma coisa que a gente usa aí com frequência. Então você já está na fase mais graduada da coisa. Não digo nem graduado, mas assim, eu já tô com uma certa experiência que eu passo a treinar os que estão mais novos. Mas isso assim, é mais a questão de você estar adaptado à situação. Então, no começo, você fica um pouco assim, duro ali, né? Então, com o passar do tempo, você usando aquilo, passa a ser o seu dia a dia. Eu comecei a usar o robô, né? Na época da França, eu fiquei na França um ano, isso em 2005, e lá naquela época, era bem no começo, foi o terceiro robô da França, foi o lugar que eu fiquei, em Nancy, perto de Estrasburgo. Sim. E ali era realmente uma novidade, porque assim, a robótica com o Da Vinci naquela época, ela tinha sido iniciada talvez 2, 3, 4 anos antes. Eu usei a primeira geração lá do robô. E era tão interessante que o meu chefe, um ano antes de eu chegar lá, que foi um ano de treinamento, eles ficaram um ano operando porquinhos, para se adaptar à tecnologia. Depois de um ano de treino, aí eles começaram a usar em humanos, que foi o ano que eu cheguei lá com eles. Então, assim, eu tenho contato com isso já há algum tempo, mas é uma tecnologia que vem melhorando muito. Os robôs mais novos são extremamente melhores do que os robôs da primeira geração. Então, eles estão a cada novo modelo incorporando coisas que você vai usar de maneira muito prática, né? Hoje em dia a gente tem no robô algumas ferramentas que você consegue identificar, por exemplo, um ultrassom que você pode usar durante a cirurgia. Você pode, às vezes, você está em dúvida se tem uma irrigação no tumor, ou coisa, você usa um corante especial que você consegue ver na hora. Então, assim, são ferramentas que estão dispostas para nós hoje em dia que acabam levando no final aos 90%. Entendi. Então, esse número de 90%, ele é carregado por uma série de coisas e vantagens que estão aumentando e melhorando o tratamento do câncer de próstata. E a tendência é só melhorar. Mas qual que é a ideia? Os 90% só vão chegar em você se você detectar no começo. No começo. Então, nada dessa tecnologia vai adiantar se você não fizer uma vez de prevenção por ano, se você não fizer o PSA e você não fizer o toque retal. Então, assim, do lado daqui, a gente está trabalhando para chegar 90%, 80%, 95%, 100%. Sim. Mas se o paciente não se conscientizar que ele tem que detectar o câncer de próstata no começo, todo o nosso trabalho aqui vai ser em vão. Não vai adiantar nada. Exatamente. Então, assim, só para fecharmos então a explicação do robô, eu posso fazer uma alusão com videogame? Videogame nós temos um joystick e temos que, ao longo do tempo, quando você compra um jogo novo, você não tem aquela destreza, não consegue fazer aqueles movimentos todos. Então, com base naquele treinamento, conforme você vai avançando de fase, você está melhorando a sua capacidade de manusear e de jogar ou de manusear o robô. Excelente isso, doutor. E nós trouxemos aqui um vídeo no qual o doutor mostra como que é feita a cirurgia, ou o senhor mostra como usar o robô. O que nós vamos encontrar nesse vídeo, doutor? Boa tarde. Então, como a gente tinha conversado, eu vou mostrar para vocês agora aqui como é que é o robô, né? O robô que a gente usa para fazer as cirurgias. Aqui, entrando aqui no hospital, a gente está aqui na sala que a gente usa para cirurgia robótica. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o robô, né? Então, o que é o robô? Ele é um braço, alguns braços, na verdade são 4 braços, que eles ficam ligados numa estrutura aqui, que é uma torre, e ele é um carrinho, né? Esse carrinho aqui, aí tem esses braços aqui, que são braços mecânicos, e esses braços eles vão chegar, a gente vai deixar esse carrinho perto do paciente, e aí nesse caso aqui, a gente vai juntar esses braços e colocar alguns instrumentos. Aqui, para vocês entenderem melhor, tá? Esses são os instrumentos do robô. A gente vê que aqui, ó, essa parte aqui, ela vai ser ligada naquele braço mecânico, e essa parte interna que vai dentro do paciente. Então, pensando como na laparoscopia, você coloca aqueles instrumentos retos, esses instrumentos eles conseguem
fazer alguns movimentos assim um pouquinho mais delicados. Aí aqui, essa é a área de controle, né? O cirurgião senta nessa cadeirinha aqui e ele olha a cirurgia, acompanha tudo por esse console. Então aqui, para vocês entenderem melhor, fica aqui esses são o local onde o cirurgião mexe, e aí com isso aqui ele consegue movimentar aqueles braços de lá. E aí olhando aqui nesse visor, a gente consegue ter uma visão em 3 dimensões e ter uma ideia muito melhor de como estão as estruturas. Então, na prática, resumindo, o cirurgião senta aqui, controla o robô através desse console, e aí a gente comanda essa estrutura aqui, ó, que é o robô com seus braços articulados. E aí lá eu filmo para vocês explicando assim, olha, essa é o console, esse aqui é o robô, esses são os braços e tal. Porque assim, na prática, o robô ele é composto por três estruturas, né? Ok. Que seria o console, né? Que é onde o cirurgião senta, né? Desculpa, onde o cirurgião senta e ele comanda os braços nesse console. É uma cadeirinha à parte, como se fosse um videogame mesmo. Videogame, tá vendo? E aí o joystick fica na mão, a gente controla tudo. E ele vai estar na mesma sala que vai estar o paciente. Okay. Aí quando o paciente está deitado na maca, a gente aproxima, é como se fosse um suporte com os braços grudados no suporte. Certo. Então, esses braços a gente aproxima do paciente e coloca os braços dentro da barriga do paciente. Então, a gente faz uma cirurgia, como se fosse a cirurgia da vesícula, por exemplo, que prepara o paciente com o gás, coloca os braços, e aí depois que tiver o robô docado, que a gente chama, que está tudo preparado, aí a gente passa a comandar os braços e fazer a cirurgia. Okay. Então, nesse vídeo eu tento mostrar, pelo menos para vocês entenderem de uma maneira mais prática, aonde está o braço, onde é que está como é que é o robô, como é que é a docagem, movimentação dos braços, então coisas um pouquinho mais práticas ali. Mas, de qualquer maneira, aqui no podcast a gente tem essa parte de perguntas aí. Sim. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, meu contato está à disposição de vocês e vai ser um prazer aí, se a gente puder de alguma forma tirar essas dúvidas mais básicas. Além de tudo isso que o senhor falou para a gente aqui hoje, que o pessoal que esteja nos assistindo entenda que o assunto é sério, que o tabu é besteira, que você... Desculpe o termo, doutor, eu posso falar porque não é da minha área, mas, cara, não morra por besteira, cara. Literalmente isso, o assunto é esse. Por quê? Se você falou aqui, doutor, que de repente, quando encontrado numa fase mais avançada, aquilo já espalhou para algum outro órgão e que, de repente, nesse outro órgão a gente não consiga salvar o paciente. Aí que vem. Aí, se você tá lá, naquela apreensão toda, que provavelmente, se é um diagnóstico que não vem de um sintoma, a pessoa não sente aquilo ali, e de repente, mas sente aquele tumor que já se espalhou em uma outra região, e você lá na frente descobre, puxa, isso veio por causa de um câncer de próstata que você não detectou, não cuidou, não teve a prevenção, aí eu acho que o impacto no paciente, na família que vai ficar sem aquele indivíduo, né, sem aquela pessoa, deve ser muito maior. Você já teve algum caso, doutor, que infelizmente você bateu o olho e falou, puxa vida, isso poderia ter sido evitado, e o quão foi impactante para aquela família? O senhor poderia nos dar algum relato de algum paciente que falou, poxa, doutor, se eu tivesse mesmo vindo aqui antes, porque já tivemos aqui, nos outros podcasts, os doutores falando que já teve diagnóstico, mesmo assim o paciente, durante essa sua vida, esse restantezinho de vida, ele continuou vindo comigo para ser tratado, pelo menos para conversar um lado um pouco mais psicológico. Tem isso mesmo, doutor, no seu consultório? Então, tem sim, Felipe. O que é muito frustrante para a gente é que, como você falou, coisas extremamente simples podem salvar a vida dessa pessoa. Então, qual que é o grande problema nosso? É aquilo que a gente bateu na tecla no começo do podcast, que o câncer de próstata não tem sintoma. Então, às vezes você está sentindo que está ótimo, não tem nada, não preciso ir no médico, estou ótimo e tal, e você está com o tumor avançando.
e o tumor não para, ele vai avançando de forma Certo. progressiva. Então, se você tiver aquele paciente que, por questões, sei lá, pessoais, culturais, qualquer problema, não faz o toque retal, ele pode eventualmente estar com problema e estar se sentindo ótimo. Uhum. Eu tive casos que o paciente era do interior, não queria fazer o toque, o PSA estava normal, completamente normal. Ele usava aquele PSA como um troféu. Opa, não preciso. Tô ótimo. Não preciso do toque, não preciso do urologista. Aí é muito comum, né? Esses pacientes até nem irem ao urologista, porque o cardiologista ou o clínico pediu o PSA e ele achar que aquilo ali já era o que já resolveu o problema. E nesses casos específicos, pode acontecer de ser um tumor de alto grau, que a gente chama, que é um tumor altamente agressivo, e o PSA está normal. Esse caso especificamente era um paciente com o PSA normal, ele começou a ter dores, o que a gente chama dor óssea, né, que a gente chama dores fortes assim na parte de coluna, tal. E na avaliação do ortopedista viu que a coluna já estava com vários pontos de metástase. O que é metástase? É um nome que a gente usa com muita frequência, é quando o tumor sai do local original dele e ele vai para outro local diferente do sítio inicial. E o sítio era a próstata. Era a próstata. Então, assim, a próstata ela tem uma grande tendência a espalhar para os ossos. Então, nesse caso específico, ele estava com a dor óssea. Então, qual que é o negócio? O primeiro sintoma dele foi quando a coisa já estava extremamente avançada. Então, até ele ter sentido aquela dor, ele não sentia nada, que é o mais comum. Então você não pode esperar sentir alguma coisa. Se você sentir alguma coisa já, é porque a coisa já está completamente fora de controle. Esse paciente veio, ele tinha um Gleason 9. O que é o Gleason? É até ruim a gente falar uma coisa muito técnica aqui, sim, mas quando a gente faz a biópsia, o patologista dá para a gente algumas informações. É como se fosse uma ficha técnica do tumor. Tipo, se você está entrevistando um candidato, você recebe o currículo dele. Então, o patologista me dá o currículo do tumor. Ele vai dizer se é um tumor muito agressivo, pouco agressivo, se ele tem invasão em tal lugar, se ele está com uma área de necrose, se ele tem alguma característica fora do habitual. Então, esse caso específico era uma coisa chamada de um Gleason 9. O que é um Gleason? É uma nota que o patologista dá que vai de 6 a 10. A nota 6 é um tumor bonzinho, um tumor que é lento, que dificilmente causa grandes problemas, um tumor mais leve. E o 10 é aquele tumor terrível, que ele avança rápido, que ele dá uma série de problemas. Então, nesse caso específico, era uma nota 9. Então, uma acima da pior de todas. E esse paciente, quando eles têm esse tumor muito agressivo, eles às vezes não alteram o PSA. Isso é uma característica daquilo que a gente conversou aí alguns minutos atrás. Então, ele estava extremamente bem, ótimo, cara, atleta, corria, tal, não teve nada. E a primeira manifestação foi uma dor nas costas. E quando foi lá ver, e esse paciente não tinha feito em nenhum momento da vida dele exame de toque, em nenhum momento tinha feito uma avaliação com o urologista. Então, assim, chega nesse ponto, a gente fica de mãos atadas. Sim. Porque aquela conversa de 80% a 90% que a gente está batendo na tecla, só vale para o começo. Chegar nesse caso agora, a gente tem como tratar? Tem. Ninguém vai relegar o paciente ao tratamento. Claro. Mas aí o tratamento passa a não ser tão eficaz, o paciente passa a ter uma série de sequelas, o tratamento é muito mais agressivo, então a coisa muda completamente. Então o câncer de próstata, apesar de ter um alto nível de resposta de cura, ele ainda é uma doença perigosa. Sim. Então, ele só vai ter a cura quando a gente consegue detectar. Então, fica essa informação, fica essa lembrança, não podemos baixar a guarda. Sim. A gente está com muitas armas boas hoje para brigar contra ele, mas eu só posso usar a arma se eu souber com quem que eu estou lidando. E então, para a gente finalizar, doutor, esse maravilhoso e esclarecedor podcast, eu tenho um dado que é 44, isso o dado de 2019. Aí veio 2020, tivemos a questão da pandemia, já estamos quase saindo dela, não posso dizer, não sou conhecedor, que nós já nos livramos da pandemia. Mas era um dado de 2019 que dizia o seguinte: 44% dos homens nunca tinham ido ao urologista. Esses 44 do tipo, é uma estatística que veio diminuindo ou é uma estatística que
se estabilizou e realmente o homem não procura. O que você vê no seu consultório? Os homens começaram a procurar mais, dado não somente a campanha, mas você acha que os homens agora estão cada vez mais cuidadosos, digamos assim? Olha, Felipe, assim, o que eu noto, eu tô já com alguns anos de formado aí, eu acho que assim, graças a Deus, a tendência é que o preconceito venha caindo, que é Certo. um fator muito positivo, né? Mas assim, ainda existe muito preconceito. Então, qual que é a preocupação do homem em geral? Colocou na cabeça do homem que ele não pode fazer um exame de toque, aquele exame de toque vai alterar a masculinidade dele, Ai, que vai ter as besteira. piadinhas no trabalho e tal. E isso aí é que é o grande problema. Na prática, aí eu queria deixar um recado assim muito claro para você. O que é a consulta com o urologista? A consulta com o urologista é um bate-papo. Sim, É isso aqui que a gente está tendo. Então, assim, o paciente chega, se apresenta, senta lá, a gente conversa com ele sobre os fatores de risco, sobre algumas coisas específicas da urologia. uhum. Não é que você vai chegar lá e você vai Já vai ser cutucado. forçado a ter o exame de próstata. Então, assim, Certo. muitas vezes, e não é incomum acontecer, o paciente chega comigo e fala, doutor, eu não quero fazer o exame de próstata. A gente respeita isso. Certo. E assim, isso eu prefiro que ele vá lá e me diga que não quer fazer Do que do ele que nem ele ir. não ir. É. Porque assim, a gente tem hoje em dia, de uma maneira bem melhor do que era antes, algumas alternativas, algumas outras maneiras de avaliar. Então, em casos específicos, a gente pode lançar a mão dessa situação, mas assim, pelo menos o paciente estando lá no consultório, eu consigo, de uma maneira mais prática, explicar para ele, olha, o teu risco é esse, tal, tal, Sim, vamos sim. fazer esse exame aqui, vamos fazer esse outro exame, já que você não quer fazer o toque, pelo menos eu tenho essa outra alternativa. Então, a gente consegue, pelo menos, controlar a situação de uma forma mais tranquila. E que ele tenha a clareza de que, cara, vai chegar um determinado momento que não vai ter como não fazer o exame. Aí assim, na verdade, a gente precisa fazer com que o homem, em geral, perca o medo, não é nem do toque, perca o medo da consulta. Da consulta. Porque na consulta, você não vai ser obrigado a fazer o exame de toque, mas na consulta a gente vai explicar para você e tal. E até, eventualmente, tem muitos pacientes que, depois dessa conversa, eles cedem e fazem o exame. Mas, de novo, se o paciente irredutível, não tem problema. Eu prefiro que ele venha, a gente converse, faça os exames preliminares, pelo menos Certo. tenha uma avaliação, tenha, de repente, às vezes a gente faz em algumas situações específicas, alguns exames especiais e tal, mas a gente tem a situação, pelo menos, de uma maneira um pouco mais controlada. Perfeito. O que a gente não pode deixar é, hoje em dia, em 2022, a pessoa não ir ao médico porque ela tem medo que seja feito realizado o toque. Então, perca esse medo, vá ao urologista, faça a consulta. Na consulta, se você não quiser fazer o toque, pelo menos a gente vai conversar com você, vai medir outros exames, vai fazer uma avaliação. A consulta com o urologista é um bate-papo, é uma coisa extremamente amistosa, é uma É sigiloso, então é sigiloso. só entre você e seu próprio médico. Exatamente, você não precisa avisar no trabalho, essas coisas, porque isso gera, às vezes, um mal-estar, piadas, coisas. É um momento seu. Então, assim, esse Novembro Azul traz pra gente esse tipo de chamado, que é levar para vocês que a sua saúde é extremamente importante. Então, se você tiver a chance de ir ao urologista, não importa se você não queira fazer o toque. Faça a consulta, converse com o seu urologista, converse com o seu clínico geral, porque a sua saúde é extremamente importante e às vezes um pequeno ato de uma consulta de 15, 20, 30 minutos pode evitar problemas extremamente graves que podem levar a consequências realmente muito ruins. Exatamente. E já pegando um gancho do que o senhor falou, de procurar o urologista, se for da sua vontade e queira saber mais da nossa campanha, vai estar aqui na descrição desse vídeo ou aparecer em algum lugar aqui do vídeo o site da nossa campanha. Também estará todos os nossos contatos para que você possa agendar a sua consulta preventiva com o Dr. Mário Chamas, no Hospital Urológico de Brasília. E também, se você quiser realizar qualquer tipo de pergunta, não existe pergunta boba. Infelizmente, existem aquelas perguntas não realizadas. Essa a gente não tem como atender. Mas dá mais que você, de repente, considere
da mais boba à mais importante, passa aqui pra gente ou escreva para nós no nosso contato de e-mail, que nós teremos um prazer imenso. Se não formos nós a responder, o Dr. Mário vai estar disponível para responder para você. Tá ok? Então, não esqueça, estaremos aqui na nossa descrição, colocaremos aqui todos os dados para você tirar suas dúvidas e se porventura vir a necessidade, como anualmente, agora, como o doutor mesmo falou, para você começar a se prevenir, agendar uma consulta conosco. Tá certo? Doutor Mário, foi espetacular mais uma vez. Eu já estou assim, ansioso para o nosso próximo podcast. E eu estou ansioso também para mostrar para quem está nos acompanhando o vídeo dessa sua explicação do robô. Porque realmente o que a gente já recebeu de pergunta do tipo, eu não, poxa, o robô vai ver, o que o robô vai fazer em mim? Então, assim, desmistificar as coisas e mostrar que mesmo, o que você tem que fazer é começar a se prevenir desde cedo. Mas, se for o caso de um tratamento, não só o Hospital Urológico, mas como Brasília está bem servido de profissionais como o Dr. Mário e de um equipamento como a robótica para chegar aos 90% da chance de você estar curado. Doutor, muito obrigado. Olha, Felipe, eu agradeço muito toda a chance de estar com vocês aqui hoje, e é uma alegria para mim, porque assim, a gente vê a grande diferença que faz você começar essa briga no começo ou começar essa briga no final. Isso às vezes é extremamente frustrante para o urologista. Vinha esse caso que eu te falei, que o paciente extremamente saudável, que veio com uma dor nas costas, e uma coisa o jogo estava perdido. Exato. Então, assim, esses pequenos passos aqui que a gente tem, eu agradeço de coração você ter me chamado, porque se a gente puder levar pelo menos essa informação para 15, 20, 30, 40 pessoas, com certeza, a coisa já começa a seguir. E porque outra cada coisa, um deles pode levar isso adiante também, né? Isso. E outro aspecto importante é o seguinte, às vezes você abre um podcast desse aqui e você é do sexo feminino. Ah, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim. Porque você tem avô, você tem tio, você tem pai, você tem sogro. Excelente. E isso aí, você tem que levar essa informação para o maior número de pessoas. Quanto mais pessoas entenderem que a gente tem uma chance de ganhar a guerra quando é detectada no começo, a coisa muda. Sim. Então, assim, não tenha medo da consulta com o urologista, não tenha medo do exame de toque, não tenha medo de cuidar de você. Acho que o que você falou do super-homem lá. A gente pensa que é o super-homem que não vai ter doença nenhuma tal, e acaba vivendo aparecendo uma criptonita aí. Então, assim, o que você tem que fazer? Se cuide. Uma vez por ano. É simples. Uma vez por ano. Um exame de 10, 20 segundos não vai matar ninguém. Então, assim, tira da cabeça a preocupação, o tabu, o medo de ir ao urologista. Vá ao urologista uma vez por ano. Isso vai te poupar uma série de problemas. Mais uma vez agradeço assim de coração a oportunidade. Eu que agradeço. Estou à disposição de vocês. O meu contato vai estar aqui embaixo. O Felipe vai me passar as perguntas à medida que elas forem aparecendo e vai ser um prazer. E a gente vai até colocar algumas experiências de alguns pacientes que a gente tiveram a oportunidade de serem tratados aí anteriormente, para vocês entenderem com casos reais. Porque uma coisa eu estou conversando com você aqui e a pessoa está lá pensando, isso aí é besteira, não vou nada. Então a gente vai tentar trazer aqui para vocês algumas experiências de alguns pacientes antigos que concordaram, lógico, em participar, até para uma questão de solidariedade, porque eles passaram por situações ruins, estão numa situação extremamente favorável agora, depois de ter sido tratados, e eles, até de uma maneira bem altruísta, né, pensaram assim, olha, eu preciso ser a voz dessa doença para que não aconteça com os outros uma situação ruim de perder aquele tempo de oportunidade de tratamento. Então, é essencial que vocês entendam que o tempo vai andar contra você. Então você tem que se antecipar ao problema, fazer uma consulta preventiva uma vez por ano, não é pedir muito, e a cada ano manter essa consulta para que não tenha nenhuma surpresa e essa surpresa seja uma surpresa desagradável. Eu sempre aprendo com o senhor, doutor Mário, e uma coisa que eu aprendi do podcast, que foi do Outubro Rosa, voltado para as mulheres, pegando até o gancho desse grande finale que o senhor nos deu, a mulher,
não só ela como outros familiares, é de extrema importância a participação dela e do familiar que leve, além da conscientização, leve os pacientes para eles serem tratados. A mulher, como o doutor Mário falou neste podcast e em outra oportunidade, a mulher ela já se cuida por si só, ela já tem esse hábito do cuidado. E é óbvio que ela vai querer que o seu pai, o seu marido, o seu namorado, seu tio, avô, seja lá quem for, ela vai querer cuidar também. Então, a mulher também tem uma participação importante junto da família para que o homem perca de vez esse tabu, essa vergonha, esse sei lá o que for, para ele ser cuidado. Pessoal, muito obrigado, doutor. Até o nosso próximo podcast, que eu quero falar mais sobre urologia e essa questão de prevenção com o senhor. Não só do câncer de próstata, mas como outros assuntos relacionados à urologia. Tá ok? Obrigado. Um grande abraço. Pessoal, até o nosso próximo podcast. Até logo. Cara, doutor, foi bom demais. Ufa. Quanto tempo deu, Esbo? Não acaba nunca.